E dando início ao nosso vídeo, sem querer prolongar muito, vamos ver se a gente consegue contar um pouco, uma pequena parte da história da Sociedade Espírita Amor, Verdade e Justiça. Apesar da gente ter poucas informações, nenhuma informação visual, nenhuma foto, nenhum vídeo, mas a gente recolheu alguns elementos, algumas informações, para que a gente possa contar um pouco da trajetória dessa casa de oração, que hoje se encontra assim tão bonita, mas que teve o seu início de uma maneira bem simples, bem rústica. Então vamos, para não prolongar, vamos falar do início. O início da Sociedade Espírita Amor, Verdade e Justiça. No seu início, apenas um pequeno grupo se reunia, ainda não existia essa casa, lógico, então um pequeno grupo se reunia numa casa de família, numa casa normal. As pessoas começaram a se reunir para estudar o Evangelho e fazer praticamente mais o trabalho mediúnico. Então um pequeno grupo se reunia. E isso se dava, não se tem o endereço, não se tem o número, porque nessa época a Andradina era muito pequena, talvez, não sei nem se tinha número nas casas, mas a gente tem uma informação, preciso ler aqui, que a gente tem informação da rua, a Rua Imaculada Conceição. Rua Imaculada Conceição, que era na casa do seu Rides, que era o gerente da ferraria que tinha aqui na cidade, e ele fazia reuniões ali na casa dele, as pessoas se reuniam. Isso antes, deve ser nos anos 60, por aí, porque a primeira documentação que se tem notícia, que fez a primeira documentação, foi no ano de 66, foi a primeira documentação, 1966. Mas nesse pequeno grupo, já várias pessoas se reuniam. Eu tenho o nome de algumas pessoas aqui, eu vou, só para a gente relembrar, das pessoas que a gente não teve nem oportunidade de conhecer. Seu Rides, que era o dono da casa, Décio de Azevedo Matos, Manuel Cardoso Piquete, Antônio Nunes Costa, Francisco Ricardo Bigliori, Vinícius Capitelli, Leodoro Chaves, Mauro Soares Moraes, Georgina Cury, Sebastião Moreira Filho, Antônio Caldas, que tivemos a oportunidade de conhecer, seu amigo particular da gente. E tem outra pessoa também aqui que eu tive a informação, que chama-se Seu Martinho. A sua esposa também participava, Dona Olga. Era Seu Martinho e Dona Olga. Isso aí era o primeiro grupo que se reunia nessa casa, sem nenhuma pretensão, até nessa época. Foi aí que resolveram legalizar a Sociedade Espírita Amor, Verdade e Justiça. Acho que não tinha talvez nem esse nome. Aí foi criado esse nome, Sociedade Espírita Amor, Verdade e Justiça, e foi feito o primeiro estatuto, que a gente não tinha nem noção, mas a gente achou que o primeiro estatuto, onde tem a primeira diretoria que foi formada antes de existir essa casa, nem a outra casa, lógico. Não existia nem esse local, existia esse local, mas não tinha centro. Então se reuniam, isso foi 10 anos antes, foi em 1966. Então a primeira diretoria do centro, aqui está até o estatuto, eu vou colocar aí para vocês verem, eu tirei uma cópia e vou colocar o estatuto para que vocês tenham noção. Mas eu vou ler o nome das pessoas que faziam parte da primeira diretoria, inclusive uma pessoa conhecida aqui na cidade, ele tem duas pessoas conhecidas. Mas esse é mais importante, é o nome de uma rua, porque ele foi o primeiro presidente da Sociedade Espírita Amor, Verdade e Justiça, quando ainda não existia
a sua sede própria, a sua casa própria. Então se formou a primeira diretoria e dessa época em diante passou a existir a Sociedade Espírita Amor, Verdade e Justiça. Então temos aqui na diretoria, temos presidente José Gomes da Rocha, ao qual tem uma rua na cidade com esse nome. Depois tem um secretário, era apenas um secretário, Francisco Antônio Migliori, era o secretário. Tesoureiro, Manuel Cardoso Piquete, era o tesoureiro. E tinha 3 membros aqui, que é da Comissão Fiscal. Comissão Fiscal. Décio de Azevedo Matos, Antônio Nunes da Costa e Antônio de Calda, que a gente tive o prazer de conhecer, foi meu amigo. Então aí se formou a primeira diretoria no ano de 1976. Já estava documentado, existia a Sociedade Espírita Amor, Verdade e Justiça. Mas aí não existia casa. Foi aí que os irmãos, a gente deve agradecer muito, resolveram batalhar, se reunir para decidir, conseguir um local e construir o centro aqui. Então foi aí que esse terreno foi um terreno doado. Não se tem a notícia assim mais certa como foi essa doação. Eu tive 2 informações. A minha mãe, membro antigo aqui do centro, conversou com um homem há muitos anos, um homem antigo aqui da cidade, entre os fundadores, os primeiros homens aqui da cidade, e a informação que ela teve é que esse homem doou o terreno. Mas a gente não sabe se ele tinha alguma ligação com a prefeitura, porque eu tive uma informação que esse terreno foi doado pela prefeitura municipal na gestão do prefeito Antônio Rosário Migliorini, na gestão desse prefeito. Mas não se tem notícia se foi, de que maneira que foi. De repente, essa pessoa tinha uma ligação com a prefeitura e através dele foi doado esse terreno. Aqui era um lugar que não tinha quase casa, poucas casas, né? Já era uma vila, mas bem esparsa, muitos terrenos vazios, mas não tinha casa aqui. E foi doado esse terreno, as pessoas se reuniram. Tem um detalhe interessante, que foi também doado uma carroça, um carrinho desse, puxado a cavalo, foi doado um carrinho daquele, e foi feita uma rifa. E foi aí que foi construído a primeira casa que vocês vão ver aí. Eu estou falando aqui, já vou colocar. E vocês vão ver essa casa que foi construída, foi a primeira casa que teve aqui nesse local, foi a casa que eu conheci quando cheguei aqui em Nova Andradina. Aí seguindo a inauguração dessa casa, tive informação através de algumas pessoas, inclusive da dona Maria dos Prazeres, que mora aqui de frente do centro, que foi no ano de 1976, foi inaugurado a Casa Espírita Amor, Verdade e Justiça. Foi a casa que eu conheci. Então, foi inaugurada essa casa. Nessa época, tinham se passado 10 anos que tinha já o documento, mas não existia casa. Aí, o centro passou a ter a sua sede, a sua casa, para os irmãos se reunir. Passaram-se os anos, passaram-se exatamente 4 anos. Nós estávamos em 1976, na inauguração da casa. Aí, em 80, passados 4 anos, aí a minha família chegou aqui em Nova Andradina. E eu, através de um amigo, que eu sei que ele está aqui, eu não localizei o nome dele aqui, vê se eu localizo, Antônio Nunes da Costa deve ser, que era o seu Antônio. Ele era funcionário, trabalhava na Constran comigo, e foi ele que me deu a informação desse centro. Aí minha mãe veio conhecer o centro. Nessa época, o centro, como sempre, as casas espíritas e toda a instituição que reúne uma porção de gente, passa por altos e baixos. Né? A Casa Espírita Amor, Verdade e Justiça devia ter passado já por muitos altos e baixos. E nessa época estava passando de novo. Os membros estavam um pouco desanimados, né? Não tinha muita gente, mas aí a minha mãe veio participar da reunião. Chegamos aqui, estava à frente do centro Antônio Fábio, que era o dirigente, um trabalho importante, todos os trabalhos têm a sua importância,
Apesar de que era um trabalho como nas épocas antigas, a maioria das pessoas era analfabeta, quase todas as pessoas, assim, tinha algumas escolarizadas, então não tinha muito estudo, lia-se o Evangelho. E vou ler o nome de algumas pessoas que a gente encontrou aqui, naquela época, já em 80. Seu João dos Santos, que eu conheci, a sua esposa, Dona Hilda, e a família. Seu Antônio de Caldas continuava participando. Dona Maria dos Prazeres, aqui de frente do centro, também participava. E a Dona Filomena, uma médium que a gente conheceu bem, e tinha outras pessoas, mas que a gente não consegue lembrar. Eu tentei e não consegui lembrar, mas tinha mais pessoas. Esse grupo se reunia, fazia um trabalho importante, trabalho mediúnico, ajudava as pessoas, mas sem muito estudo. Aí nessa época, a gente chegou para cá e começou a frequentar, principalmente a minha mãe, que era mais dedicada. Ao chegar, logo a minha mãe viu que não tinha muito estudo, era bem, a gente vinha do Paraná, de Ruanda, no Paraná, onde tinha um movimento espírita, onde se estudava, onde tinha assim, seminários, encontros, e aqui estava bem acanhado o espiritismo. Ao chegar aqui, minha mãe, vendo que não tinha quase estudo, resolveu implantar o estudo, um pouco do estudo, não era igual o estudo de hoje, que não tinha o EF, nem nada, mas estudar as obras básicas, começar a estudar, ler mais os livros antes da reunião, e começou a implantar o estudo. Muitas daquelas pessoas que frequentavam, estavam habituadas com aquele outro tipo de reunião, não se adaptaram. E aí algumas pessoas começaram a se afastar. Não achavam que era legal, não valorizavam o estudo. Inclusive, seu Antônio de Fábio ficou um pouco chocado com isso, porque ele fazia mais um trabalho mediúnico. Não se apegava tanto ao estudo. Foi aí que as pessoas começaram a se afastar, começaram a ser mais poucas, e de repente o centro ficou bem esparso. E minha mãe continuava, junto com a Dona Maria dos Prazeres, e o estudo continuava, a reunião continuava. Foi aí que a minha mãe soube, através da Dona Maria, do seu Venício Campitelli, que frequentava, tinha se afastado também por alguma incompatibilidade de opiniões, né? Não aceitava algumas coisas, e ele estava, no momento, afastado, um pouco afastado. A minha mãe soube, através da Dona Maria, do seu Vinícius Campitelli. Andando por a rua, Dona Maria dos Prazeres encontrou com o seu Vinícius Campitelli e fez o convite, falou que uma nova pessoa tinha chegado, que era a minha mãe, que estava com ideia de plantar o estudo e tocar o trabalho para frente. Foi aí que o seu Vinícius prometeu que, perguntou o dia que viria. E nesse dia, o seu Vinícius veio meio assim, inseguro, porque não conhecia minha mãe nem nada. E quando ele chegou aí na frente, aí a Dona Maria o convidou para entrar e apresentou a minha mãe. E foi desse dia em diante que começou a nova fase. O seu Vinícius dirigia o trabalho, minha mãe trabalhava de médium e começou outras pessoas a vir também. E o trabalho começou devagarinho a tomar corpo, começou a andar, começou a se desenvolver. Essa casa de oração já teve altos e baixos, porque as pessoas às vezes não se dedicavam muito. Seu Vinícius era presidente do sindicato dos trabalhadores rurais e tinha muito que viajar. Muitas vezes ele tinha viagem para Brasília, para tudo quanto era lugar, para Campo Grande, Cuiabá, e então muitas vezes ficava sem ter, pouca gente, muitas vezes não tinha um presidente para dirigir, e aconteceu muitas vezes, isso é uma coisa que a gente sempre comenta, a Dona Maria dos Prazeres, que está presente, sabe disso, que em muitas ocasiões não tinha ninguém para participar da reunião, chegava o dia da reunião não tinha ninguém, e para não ficar a porta dessa casa fechada, a minha mãe passava na Dona Maria aí de frente, e convidava ela, animava, e a Dona Maria vinha com a minha mãe, abria o centro, e só elas duas faziam uma oração, liam uma parte do Evangelho e encerrava para que a casa não ficasse com as portas fechadas. E daí o trabalho foi caminhando, aí muita coisa aconteceu,
Minha mãe começou a implantar a cesta básica durante 13 anos, talvez as pessoas não sabem, pensam que foi uma vez ou outra, foi 13 anos, todo Natal tinha a distribuição de cesta básica, a evangelização das crianças e vários outros trabalhos, né? Na Páscoa, e o trabalho fluiu. E o nosso centro foi caminhando, outras pessoas chegaram, muitas voltaram para a pátria espiritual, e nós estamos aqui caminhando nessa casa de oração, procurando aprender cada vez mais, procurando deixar para lá os nossos milindres, compreender mais os nossos irmãos, para que os nossos irmãos também nos compreendam, para que a gente possa tocar essa casa em frente, porque nada é por acaso, né? Não nos encontramos aqui por um acaso. Não foi assim uma coisa que aconteceu porque de repente a gente veio para cá, não. Isso tudo já estava esquematizado, a gente mesmo prometeu a trabalhar junto, a se tolerar e precisamos continuar. Então essa é um pouco da história dessa casa de oração. Não sei se eu consegui contar de uma maneira que deu para a turma entender, o pessoal entender, mas é mais ou menos isso que aconteceu. Quero fazer um lembrete aqui também de algumas pessoas que a gente possa esquecer. Tem o nosso irmão, que eu vou colocar a foto dele aí, o seu João, uma pessoa que eu encontrei com ele esses dias, ainda está entre nós, e que foi o antigo zelador aqui dessa casa, era um terreno muito grande, cheio de mato. O João, eu não sei o sobrenome dele, mas um irmão simples, humilde, que também teve a sua importância. Quero lembrar também outro irmão da gente, que na época de distribuição da cesta básica, então a gente muitas vezes ia levar na casa das pessoas. Ninguém tinha um veículo. Naquela época ninguém tinha um veículo. E ele tinha uma carroça, nós íamos na carrocinha dele, de casa em casa, no fim da cidade, rodeava a Andradina inteira, entregando a cesta na casa das pessoas carentes. O seu João de Melo, meu amigo João de Melo, também gostava de vir no centro, não tinha muito conhecimento porque não tinha leitura, mas vinha com a sua esposa, Dona Alcina. Então eu quero fazer um lembrete também do seu João de Melo e do João que zelava aqui do terreno, era o zelador aqui do terreno. E é mais ou menos isso, a gente vai ficando por aqui, vamos continuar agora vendo algumas imagens, algumas fotos, uma mensagem que eu escrevi para ser colocada, né, a seguir agora. E depois no final a gente volta a se despedir e conversar mais um pouco. E neste momento, vamos prestar a nossa homenagem às pessoas que passaram por este movimento, por essa casa, que fizeram parte de toda essa história e hoje já retornaram à pátria espiritual. Vamos recordar os nossos irmãos que tiveram a sua participação de alguma maneira no movimento espírita da Sociedade Amor, Verdade e Justiça. Nossos irmãos que já retornaram à pátria espiritual e as suas vestimentas materiais repousam no cemitério de Nova Andradina. Iniciando, com muito prazer, eu quero falar do meu amigo querido, um cara que foi muito importante para mim, meu parceiro de música, Francisco Antônio Penha. E neste local repousa a vestimenta material do meu saudoso amigo Francisco Antônio Penha, desencarnado em 2007, há exatamente 7 anos.
desencarnado em 2007. Em seguida, um outro amigo muito especial, tão importante quanto o meu amigo Francisco Antônio Penha, é o meu amigo Antônio de Caldas, ou melhor, Antônio dos Santos Caldas. Era meu amigo de muitas etapas, fizemos muitas coisas juntos, a nossa relação era estreita, uma amizade sincera, e esse irmão que amava muito a Sociedade Espírita Amor, Verdade e Justiça, teve a sua etapa desde o início deste movimento e, depois de alguns anos, voltou à pátria espiritual e sua vestimenta material repousa aí onde vocês estão vendo. Meu amigo Antônio dos Santos Caldas. E aí se encontra sepultado a vestimenta material do meu amigo Antônio dos Santos Caldas, em 2001. Em seguida, o nosso irmão, que desde o início também teve a sua participação, esteve à frente da Sociedade Espírita Amor, Verdade e Justiça, como presidente, e da sua maneira teve a sua importância e a sua participação em todo este movimento. Nosso irmão Vinícius Capitelli, desencarnado em 2008. Hoje as suas vestimentas materiais repousam aí onde vocês estão vendo, no cemitério de Nova Andradina. Fiz algumas imagens para que as pessoas vejam. O Vinícius Campitelli e a sua saudosa esposa Jacira Campitelli. E neste local está sepultado o nosso irmão, trabalhador da Sociedade Espírita Amor, Verdade e Justiça, Vinícius Campitelli. Continuando, vemos agora o nosso irmão que presenteou o movimento espírita de Nova Andradina com essa bela casa que hoje a gente pode desfrutar. Nosso irmão teve uma pequena passagem, aliás, uma rápida passagem por essa cidade, mas deixou a sua marca, deixando esse prédio que para o futuro terá um grande êxito, quando esse movimento crescer mais e as oportunidades surgirem. Essa casa será de grande importância para o movimento espírita, como já é, mas ainda será mais ainda. Essa linda casa que nos presenteou foi o nosso irmão Enéas Galvão. E estava presente sempre que era possível, que a sua saúde permitia. O nosso irmão, com a sua simpatia e gentileza, estava presente. Desencarnou em 2013, há exatamente um ano atrás. E aí está sepultado o nosso saudoso irmão Enéas Galvão, desencarnado em 2013. E finalizando, para minha grata surpresa, consegui localizar, quase por um acaso, a sepultura onde repousa a vestimenta material do primeiro presidente da Sociedade Espírita Amor, Verdade e Justiça. O nosso irmão, que não tivemos o prazer de conhecer, José Gomes da Rocha, desencarnado em 1975. Esteve à frente dessa casa quando ainda não existia o prédio, mas já existia a Sociedade Espírita Amor, Verdade e Justiça. Exatamente em 1966. O primeiro presidente da Sociedade Espírita Amor, Verdade e Justiça. O nosso irmão, que teve a sua grande importância, José Gomes da Rocha. E assim
foi a nossa homenagem a esses irmãos que passaram por essa cidade e trabalharam de alguma maneira no movimento espírita de Nova Andradina. Pois é, pessoal. Então esse aí foi o vídeo que eu prometi de fazer. Prometo que vou, da próxima vez, caprichar mais. A gente faz assim por curiosidade, não tem prática fazer isso. Mas é da maneira que a gente pode fazer essa. Então eu fiz esse vídeo e para mostrar a caminhada, a trajetória dessa casa, as pessoas que participaram, que foram membros aqui e que tiveram a sua importância e que hoje é o passado e que amanhã, no futuro muito próximo, nós também seremos o passado. Então vamos procurar utilizar bem tudo isso aqui e procurar se compreender um ao outro, procurar ajudar e não perseguir, procurar auxiliar, dar oportunidade para todo mundo, para todas as pessoas que desejam desenvolver algum trabalho aqui e tocar isso para frente, porque a gente vai ter que fazer o nosso acerto de conta na espiritualidade. Nós nos encontramos aqui por acaso, nada disso é um acaso, tudo aqui tem um propósito e a gente precisa fazer jus a tudo isso aqui, trabalhar, fazer alguma coisa, se dar bem, não perseguir, não falar mal das pessoas, para nos unir, compreender, nos amar como irmãos. A gente é uma família. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Na próxima vez, quem sabe, daqui a 2 anos, essa casa estará completando 50 anos. Nessa data, essa casa completa 48 anos. Mas daqui a 2 anos, quem tiver vivo verá. Quem tiver encarnado verá. 50 anos da sociedade Amor, Verdade e Justiça. E aí, quem sabe, a gente já se aperfeiçoou mais e vamos fazer um vídeo com a melhor qualidade. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade.